Olá, meus amados cristãos, evangélicos, católicos, espíritas e pessoas que gostam de ouvir sobre a palavra do Senhor. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir para vocês, meu nome é Andréa Juliana, e eu gostaria de pedir para vocês para dar um like no meu vídeo, se inscrever, primeiramente se inscrever, dá um like se gostar do vídeo, um dislike e compartilha. Tá? Eu agradeço. E agora eu quero falar sobre a segunda parte de santidade. Lembra que eu fiz um estudo sobre santidade? Então, agora eu vou falar sobre a outra parte da santidade, Que nós temos que ter santidade com o Senhor, É muito importante. Se Deus habita em lugares santos, vamos já começar aqui o estudo, Objetivamente, Por exemplo, Ele não vai habitar um templo sujo, que comete coisas que não agrada a Ele, que não está escrito na palavra do Senhor, por exemplo, perversões sexuais. A pessoa não vai roubar, não vai mentir, não vai beber. Então, tem várias coisas que são pecados que todos nós conhecemos, Como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar teu próximo, você não vai xingar ele, você não vai matar, você não vai desejar mal para ele, você vai orar pelos seus inimigos, Porque Jesus disse para a gente perdoar os nossos irmãos, as pessoas 70 vezes 7, ou seja, sempre. O perdão é muito importante, é uma coisa muito importante. Nós temos que limpar o nosso coração. Se o teu coração estiver sujo, você não vai ser arrebatado. Por isso, se você tiver alguma demanda com alguém, alguma chateação ou mágoa, procure ir ter com essa pessoa e pedir para Deus. Eu sei que é difícil perdoar às vezes alguma coisa que alguém cometeu com a gente, mas peça a Deus, fale assim para Deus: Senhor, eu não consigo perdoar pela minha razão, aliás, pelos meus sentimentos. Eu peço a Ti que Tu me ajudes a perdoar pela razão, e ora todos os dias, e vai orando por esta pessoa que te fez mal, que te fez alguma coisa que te chateou, te magoou, porque o arrebatamento está próximo. É por isso que eu estou falando da santidade, sobre os anjos, os demônios, a escatologia, para abrir os olhos dos cristãos, tá? Então, meus amados amigos, Deus ama vocês, tá? Mas Deus abomina o pecado. Ele ama os pecadores, as pessoas que não servem a Deus, que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que ainda não andam no caminho de Deus, que ainda não buscam a Deus, que estão afastados, que não, sabe, aquela pessoa que acredita em Deus, mas não vai em lugar nenhum, não frequenta uma igreja, não lê a palavra, não tem aquela intimidade com Deus para orar, entendeu? É dessas pessoas que eu tô falando, tá? Então, Deus, e essas pessoas podem até estar em pecados que a gente não sabe, Quem somos nós para julgar? Então, Deus ama essas pessoas e Deus quer que essas pessoas se apeguem a Ele, porque Ele está para voltar. Jesus Cristo está voltando. Tem pessoas que têm a personalidade distorcida, tá? E para que Deus trate desta personalidade distorcida, é necessário que a pessoa se entregue para Deus. Só Deus pode distorcer uma personalidade distorcida, entendeu? Tem que se entregar completamente a Deus. Não é fácil, não. Haverá muitas lutas dentro de você mesmo, dentro de você, dentro deles, e muita opressão do diabo. O diabo não vai querer que você venha para o Senhor, não. Ele não vai querer que você se santifique dessa forma, retirando de você, deixando você renunciando àquilo que mais te leva para o mundo das trevas. Então o diabo ele vai tentar te atrapalhar, sim. Então você tem que ser determinado ou determinada, Mas se você persistir, você vai conseguir, porque eu tenho muitos exemplos, de pessoas que conseguiram. Eu sou uma delas. Eu me converti com 26
26 ou 25 anos, entendeu? Então, antes de eu me converter, eu fazia várias coisas que não agradavam a Deus. E eu me converti, hoje eu tenho 47 anos, tá? Ixi, falei verdade, hein? Tô veinha. Então, é isso aí. Isso daí faz parte da santificação. Você renunciar a um pecado que você cometia e não comete mais, tá? Então, eu sei que isso é possível. Eu consegui, por que você não vai conseguir? E outras pessoas que eu conheço conseguiram, por que você não vai conseguir? Você tem que ter persistência, porque o inimigo vai tentar. E algumas vezes você vai cair não no mesmo pecado. Às vezes, eu não estou dizendo que você vai ser santo, mas como eu sempre digo, nós não somos santos. Quando nós tivermos ser 100% santos, Deus leva a gente embora, tá? Porque sempre a gente comete algum pecado. Eu não falo pecadinho, pecadão. Para Deus não existe isso. Pecado é pecado e pronto, tá? Mas se você se arrepende, pede perdão a Deus e procura não cometer aquele pecado, aquela fraqueza, Deus perdoa. Mas aquela coisa que você tem e que precisa tirar de você, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que bebe muito, né? Um bêbado, ele precisa largar da bebida. E é difícil. Ou uma pessoa que fuma muito. A bebida faz mal ao templo dele, ao corpo dele. Então Deus não quer que ele fique bebendo. E para ele se santificar, para ele aceitar Jesus, ele vai ter que largar da bebida, ele vai ter que renunciar a esse pecado. A mesma coisa a pessoa que fuma, tá? Não é que é pecado beber, não fala na Bíblia que é pecado beber, você tomar um golinho de vinho. Não fala isso na Bíblia, né? Porque Jesus, ele bebia vinho com os seus discípulos. Mas eles não eram bêbados, eles não ficavam bebendo. Existem pessoas que têm problemas químicos com álcool, com drogas, com cigarros, né? Então, a pessoa ela tem que fazer um esforço grande para largar dessas coisas. Mas se você for persistente, você consegue, até com a ajuda de um amigo e principalmente a ajuda de Deus, principalmente a ajuda de Jesus. Você consegue. A minha mãe, ela fumou durante 40 anos e ela largou do cigarro. Ela não fuma mais e frequenta a igreja, serve a Deus, né, de coração. Porque tem gente que vai na igreja para sentar lá, mas não serve a Deus de verdade. Vai na igreja, fica fofocando. Vocês sabem os exemplos que tem, né? Então, o verdadeiro cristão não é aquele que frequenta certinho a igreja. A gente tem que ir na igreja, sim, mas nós temos que ser santos, tentar ser santos até nos pensamentos. Não ficar falando mal de ninguém. Isso faz parte da santidade, tá? Então, para você chegar a essa santificação, você tem que persistir. Para largar, eu estou dando exemplos, tá? Mas pode ter outros tipos de pecados que a pessoa comete que não agrada a Deus, tá? E eu tive esses pecados, eu bebia, eu não fumava, fumar eu não fumei, né? Mas eu bebia muito, né? Em excesso, e estava sendo prejudicial à minha saúde, estava fazendo mal para mim. E Jesus me libertou. Só que para Jesus me libertar, eu tive que me esforçar também. E eu estou liberta em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá? Então, se nós persistirmos, nós conseguimos. E isso fez parte da minha santificação com Deus, da minha obediência a Deus, de não beber, tá? Eu estou dando um exemplo, mas tem vários tipos de pecados, N pecados. Então, você consegue fazer essa mudança. Deus vai tratando com você, você vai conversando com Deus, você e Deus, Deus e eu. Conhece aquela música Deus e eu do Leandro Borges, que é linda? Então, e a transformação é maravilhosa. Hoje eu sou casada, eu tenho 2 filhos maravilhosos, um menino, um moço de 18 anos que já trabalha, terminou o nível médio, vai cursar a faculdade. Eu tenho uma menina que tem 10 anos, né? E eu tenho um marido abençoado que também vai na igreja comigo. Eu tenho a minha mãe que mora comigo, que também é firme com Cristo. Então eu falo assim, eu estou dando um exemplo, não querendo me
se engrandecer por causa disso, não é nada disso. Estou dando exemplo do que Deus pode fazer na sua vida. Passar problemas, a gente passa sim, mas com Jesus é diferente. Você ora, Deus dá uma solução para todas as coisas. De alguma forma vem a solução. Deus tem o tempo dele também de te dar a bênção, a promessa que ele tem para você, tá? Tem tudo isso também. Pode ocorrer também da pessoa aceitar Jesus, ela vai lá, tá lá na igreja, o pastor faz o apelo, ou o padre, sei lá, e a pessoa aceita Jesus, ela começa a andar no caminho de Jesus e ela muda de atitude, mas de repente ela cai, tá? Por exemplo, um drogado, uma prostituta, né? Aí continua nos mesmos pecados. Então a sua conversão, aí a pessoa não consegue voltar. Se ela conseguir voltar, amém, Deus perdoa. E não fazer mais, e tentando até conseguir, Deus perdoa. Mas se ela não voltar mais e continuar no mesmo pecado, né? Então a conversão dela não foi genuína, verdadeira, né? E não houve a busca da santidade aí neste caso, né? Essa pessoa não foi separada para Deus, né? Então, para ser santo, precisa ser separado para Deus. Assim, ela vai atrair mais demônios, né? Dizem que quando acontece isso, a pessoa tá lá, ela aceita Jesus, ela tem 7 demônios, aí é expelido os 7 demônios. Se ela volta para o mesmo pecado, vem mais 7, e assim vai indo, tá? E vai aumentando. E se torna, já vou falar, né, das legiões de demônios que às vezes a pessoa tem, né? Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 6 diz o seguinte, e também no 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 23 e 24. Vou ler para vocês aqui. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Tá? Então, aqui o que está dizendo no capítulo 4. No capítulo 5 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, também o fará. Aqui nesses versículos a gente pode notar a ambiguidade espiritual. Disse que devemos abster-se da prostituição, ou seja, de não praticar. Essa prostituição diz tanto física como espiritual, tá? Você sabia disso? Essa prostituição pode ser física ou espiritual. A física porque realmente os nossos corpos precisam estar limpos, ou seja, você não deve praticar a prostituição. Não devemos praticar a prostituição propriamente dita, pois somos o templo do Espírito Santo, tá? E espiritual porque existe um outro tipo de prostituição, que é a idolatria, a bruxaria, magias, leituras de mãos, que é a quiromancia, a astrologia, que é o que está escrito na palavra do Senhor. Você pode procurar em Êxodo, você vai achar em Deuteronômio, tá? Em Números, está escrito essas coisas, esses pecados, né? Quando a pessoa pratica um desses pecados, ela está se prostituindo, ela está desobedecendo a Deus, ela não está se santificando e sendo infiel a Deus, né? Não estamos servindo somente a Deus. Deus não aceita isto. Não podemos servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve essas coisas que vêm do inimigo, do diabo, Satanás. Não estamos obedecendo a palavra e estamos traindo a Deus, como num casamento, tá? E há muitos outros tipos de prostituição, por exemplo, a fornicação, o adultério. Se a pessoa ainda não se casou, não deve praticar sexo antes do casamento. É difícil, por isso que fala assim, o crente ele casa logo, né? Um dos motivos é esse. Eu sei que, né, no mundo moderno de hoje, você fala assim, nossa, você nem conhece a pessoa direito, já vai casar com ela. Namorou 5 ou 6 meses, já vai casar com ela. Mas é porque
o nosso corpo, somos cristãos, mas os nossos hormônios não são cristãos, né? Então, às vezes por isso que a gente procura entrar logo no matrimônio conjugal, né? Para que você possa ter a aceitação de Deus sobre isso, né? Sobre o ato sexual, né? Se a pessoa é casada, somente deve fazer esse ato matrimonial, sexual com a pessoa com quem se casou. Ela não pode adulterar, tá? E não ultrapassando os padrões bíblicos, porque tem os padrões bíblicos. Todas essas atitudes, se praticada, tiram o propósito de Deus em nossas vidas. As atitudes más, tá? De se prostituir, de fazer sexo antes do casamento. Então, isso tira a santidade, tá? Porque você buscando a santidade, você vai ter comunhão com Deus, com o Pai. E todos esses pecados são brechas espirituais que abrimos para o diabo, tá? Agir em nossas vidas e para que as bênçãos sejam bloqueadas. O cano está bloqueado, lembra do cano que eu falei no outro vídeo? Então, o cano está bloqueado e a água não flui, tá? Então, vamos ler juntos aqui, eu quero ler com vocês. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 17. O temor do texto não é temor de ter medo, tá? Mas sim o temor de obedecer a Deus com amor, tá? Em Marcos 12, versículo 30 ao 31, você pode ler isso. Eu não estou falando que eu vou ler com você, tá? Eu estou dizendo que é para você ler essa referência aqui da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 17, tá? E fala do temor, mas não é temor de medo. É isso que eu estou querendo dizer. E em Marcos, capítulo 12, do versículo 30 ao 31, disse a respeito de amar. Amar primeiro a Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos fazem parte da nossa santificação com Deus, tá? Porque se você ama, você obedece. Se você obedece, respeita e ama o próximo e obedece a Deus. Então você está se santificando. Não se esqueça que você está se casando com Deus para amá-lo e servi-lo. Não se esqueça que você está se casando com Ele. Somos noivos de Jesus, noivos de Jesus. E quando Jesus voltar, Ele vai levar a noiva santa, irrepreensível, imaculada para o alto. Quando nos casamos, temos direitos e obrigações. Assim é com Deus também, tá? E o amor tem que reinar neste relacionamento, o amor, né? E Deus, em seu infinito amor, vai suprir suas necessidades, vai abençoar, pois o cano vai estar desbloqueado, vai fluir as bênçãos, vai abençoar de acordo com a vontade dele, o propósito dele para você, tá? E o segundo mandamento de amar ao próximo inclui, né, que o evangelismo, por exemplo, porque se você ama o seu próximo, você vai querer de coração que ele seja salvo, tá? E vai falar do amor de Cristo e cumprir a palavra obedecendo o ide de Jesus, que está em Marcos 16:15, que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Está escrito isso lá. Você vai fazer isso, você vai ficar apaixonado por Jesus de uma forma maravilhosa, santa, né? Nós também podemos ajudar o próximo no sentido de ajudar os necessitados, né? Fazer a obra caridosa, né? Alimentos, roupas, pessoas em situação de rua, ajudá-las, né? E assim forma-se um ciclo interminável e você se torna um santo de Deus nesse sentido, tá? Da obra do Senhor. Nós temos mais 2 passos para a santificação. 2 passos para a santificação, que está em Romanos capítulo 2, no versículo 2, 27 também, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, tá? Se você obedece a Deus, né, você está livre em Cristo Jesus, né? E em 27 diz: e aquele que examina os corações, que é Deus, Jesus também,
sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, o Espírito Santo. Então, eu tenho um texto para vocês meditarem também, em Levítico, capítulo 11, versículo 45. E também o versículo 34 de Romanos, capítulo 8. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, tá? Está escrito isso aqui em Romanos, tá? Então, primeiro, se aproprie por meio da fé, assim somos santificados dessas palavras, tá? Segundo passo, se aproprie do sacrifício de Cristo quando você receber Jesus. Porque em Cristo nós somos justificados pelos nossos pecados, como eu estava dizendo. Você não vai voltar a fazer aquele pecado que você fazia antes, mas às vezes nós cometemos alguns pecados que a gente fala que é pecadinho, mas não existe pecadinho, pecadão para Deus, tudo é pecado. E se você se arrepender e pedir perdão para Deus, Ele perdoa. Então nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, como dizia Efésios, pela graça nós somos salvos. E o diabo não pode acusar-nos por isso. Jesus pagou por todos os nossos pecados e cumpriu toda a lei do Velho Testamento. Ele foi crucificado lá na cruz do Calvário, porque pela lei nós pecaríamos, né? Estaríamos mortos, mas por meio de Cristo estamos livres do pecado, pela graça de Deus. Por isso nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados através de Cristo. Nós não precisamos matar um cordeirinho, como era no Velho Testamento, para expiação dos nossos pecados, e aquilo não agradava a Deus também, né? Se nos santificamos, nos tornamos filhos, tá? Se aceitamos Jesus, somos filhos, somos novas criaturas em Cristo, tá? Nós morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos, nascemos de novo para andar em obediência a Deus e temos as bênçãos de Deus. E não se esqueça que no mundo espiritual estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, tá? O pecado traz morte espiritual, mas em Cristo temos a vida eterna, tá? Romanos 7, do versículo 7 ao 25, Romanos 8 também. Quais são os obstáculos para a santificação? Temos um homem interior dentro de nós e os membros, né? A luta do homem interior com a carne é uma constante no nosso ser. O homem interior quer obedecer a Deus e o homem carnal em nós quer servir as paixões mundanas, né? O que é o pecado? É qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, tá? Que está aqui na Bíblia Sagrada. Quem não obedece aqui, quem não anda conforme a palavra do Senhor. Alguns obstáculos, né? Os que não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus, como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20, 21, 22, 23. Fala sobre as obras da carne que levam para o inferno, levam à morte. A prostituição carnal, você pode ler isso em Gálatas, capítulo 5. A prostituição carnal e espiritual, a impureza, pensamentos e atitudes, a cobiça, né? A lascívia, a sensualidade bem saliente no modo de vestir, falar, provocando a libido da outra pessoa. A idolatria pode ser por imagens, adorar ídolos, adorar pessoas, a idolatria pode ser pelo seu próprio carro. Então, a idolatria de várias maneiras, tá? E de adorar santos também, né? Ou ídolos, né? Isso é idolatria, é pecado diante de Deus, tá? Está escrito isso na palavra do Senhor, está escrito isso em Gálatas, em Apocalipse, tá? Então, por isso que eu estou dizendo isso aqui, tá? As feitiçarias, né? Também é pecado contra Deus. As inimizades, estar com raiva de alguém, nós temos que tentar tirar aquela raiva do nosso coração, pedir para Deus, né? A gente tem que se reconciliar, procurar se reconciliar. Porfia, que é separação, divisão, para aquela pessoa que faz divisão na igreja, nos lugares onde ela vai. Os ciúmes em forma de inveja.
inveja, possessão, egoísmo, né? Iras, raiva desmedida, né? Discórdias, falta de concordância com o outro, gerando brigas, dissensões, separação, né? Facções, separação também, inveja, bebedices, alcoolismo, ficar fora de si, glutonarias, comer muito é pecado, comer muito é pecado, está escrito isso na palavra do Senhor. Estou falando que está escrito na palavra de Deus, tanto na Bíblia católica como na evangélica está escrito, tá? Está escrito também vou falar, a Bíblia católica e evangélica é a mesma que os espíritas usam, né? E lá no livro deles também fala sobre isso, tá bom? Se comer demais, o que vai acontecer? Você vai passar mal. Né? Então é por isso que eu creio que a glutonaria é pecado, né? Diante de Deus, né? E os frutos do Espírito, que leva à santificação. Amor, está escrito também em Gálatas, tá? Amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? É uma paciência grande, uma grande paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso daí está escrito em Gálatas, tá? Então, o texto de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 2, 3 e 4, fala que nós podemos comparar como uma brecha, tá? Vocês depois olhem lá, tá? As fontes de água, as fontes onde o diabo, nosso adversário, pode entrar, né? Essas brechas, essas coisas que estão em Gálatas, as coisas negativas, são brechas que nós damos para o inimigo entrar. Para nós sermos abençoados, nós temos que tampar as brechas, né? As fontes em nossa vida que estão vazando. Nós temos que se santificar. Qualquer brecha será um canal, uma legalidade que você está dando ao diabo, tá? E faz um caos da nossa vida, né? Observe a sua vida, se há alguma brecha, tá? Tenta fechar as brechas da sua vida, tá? No texto de 2 Crônicas 32, nós podemos notar que Ezequias, percebendo que o rei assírio Senaqueribe estava se armando contra o povo dele, e resolveu tampar as brechas nos muros para que a luta fosse vencida. E ele venceu, tá? Ele tampou as brechas e venceu, tá? É um exemplo aqui, né? Na própria palavra de Deus. Assim nós devemos fazer para vencer o inimigo. Temos que nos entregar completamente a Deus. Se você der legalidade ao diabo, ele tem como operar em sua vida, se você dá legalidade a ele. Um exemplo, se estamos andando em santidade, os anjos de Deus estão ao nosso redor, tá? E os anjos do diabo estão como leão ao derredor, fugindo, esperando a oportunidade dele operar através dessas brechas em sua vida e destruir sua vida. São 24 horas, ficam 24 horas ali, tentando, olhando, vendo, né? Lembra da vida de Jó? O livro de Jó, ele ficou 24 horas ali. Por isso a santidade é importante. Quer receber bênção? Ame a Deus, obedeça-o e se santifique, tá? Então, para hoje é só, meus amados irmãos. Que Deus esteja abençoando muito a vida de vocês, tá? E eu digo para vocês, Shalom Adonai, a paz do Senhor para todos vocês, meus queridos e amados cristãos, em nome de Jesus Cristo.